noite, igreja. Vamos ficar de pé para nós começarmos mais um culto em louvor e honra ao nosso Deus Todo-Poderoso. Levanta suas mãos aos céus, e não apenas as suas mãos, mas o seu coração se prostre diante do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E comece a clamar pela presença do Senhor neste lugar. Comece a clamar pela unção, pelo derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Não é um prédio que o Senhor quer encher, mas Ele quer o nosso coração. Ele quer preencher o vazio do nosso coração. Ele quer nos encher com a presença dEle, com o Espírito dEle. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, porque mais uma noite, mais um sábado, nós estamos reunidos em Teu nome, Pai, e a Tua palavra diz que onde estiverem dois ou três reunidos no Teu nome, ali o Senhor estaria. Meu Deus, venha sobre as nossas vidas nesta noite, neste lugar, Senhor Jesus. Cada vida que entrou aqui, Senhor Jesus, seja cheia, Pai, seja transformada, seja renovada pelo Teu Espírito, Senhor Jesus. Coloque em nossos lábios um novo cântico ao Senhor. Nós queremos Te adorar em espírito e em verdade, Senhor Jesus. Venha nos encher, não nos deixe sair daqui do mesmo jeito que nós entramos, ó Pai. Não deixe, Senhor Jesus, o nosso coração do mesmo jeito que nós entramos neste lugar. Nós colocamos a nossa vida e o nosso coração diante de Ti, Pai, para sermos transformados, para sermos renovados, para sermos cheios, para sairmos daqui transbordante da Tua presença, Senhor Jesus. Venha sobre nós, venha tomar o Teu lugar de honra neste lugar, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus. O Senhor é exaltado, Senhor Jesus. O Senhor tem todo o poder, está acima de tudo e de todos, ó Deus. Toma o Teu lugar de honra nas nossas vidas e neste culto, ó Pai. Recebe o louvor e adoração do Teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz lá em Salmos 42 assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Ti. A nossa alma tem sede do Deus vivo. Nós temos fome e sede da presença do Senhor. E é neste lugar que nós estamos, que nós vamos ser saciados pela presença do Senhor. Amém? Vamos adorar a Deus com palmas, com alegria, porque nós pertencemos a um Deus verdadeiro. Amém? Um Deus que está vivo. Um Deus que morreu no nosso lugar. Nos livrou das garras do diabo. Eis-me aqui, Senhor, buscando Tua verdade e amor. Eu vim neste lugar
mãos aos céus e sem reserva, sem timidez, sem vergonha, comece a adorar ao Senhor Jesus. Levanta a tua voz, porque Ele é merecedor de toda adoração. Ele é merecedor do nosso louvor. Ele é merecedor da nossa adoração. Senhor Jesus, Tu és maravilhoso. Tu és grande, nós pertencemos a Ti, Senhor Jesus. Tu compraste, Senhor Jesus, a nossa vida por um alto preço. E nós adoramos a Ti, nós exaltamos ao Senhor. Nós pertencemos a esse Deus maravilhoso. Nós amamos a esse Deus maravilhoso. Não existe outro, Senhor, igual a Ti. Bendirei o Teu nome. O Teu nome bendirei e bem alto cantarei que eu sou Teu. Eu sou Teu. Está em tuas mãos de amor, e eu sou teu, eu sou teu. Dê uma salva de palmas com alegrias ao Senhor. Você pertence a um Deus verdadeiro, um Deus maravilhoso, amém? Glória a Deus. Podeis assentar, mas continue adorando ao Senhor. Continue louvando a esse Deus maravilhoso. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar?
exalte o Senhor Jesus. Ele é maravilhoso. Num mundo de muitas vozes, né? Muitas distrações. Que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos para reconhecer a voz do Senhor. Em Isaías 41:10, a parte A diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Hoje nós somos livres, nós somos libertos pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. Hoje nós não precisamos mais estar com medo. Hoje nós somos libertos dos vícios, do pecado. Então hoje nós não somos mais escravos. Nós somos livres, amém? E adoramos como pessoas livres no Senhor. Glória a Deus. Eu não sou mais escravo. Amém. Com uma melodia, ele me encontrou, me secou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo. Que hoje é livre. Você que hoje é livre, levante as suas mãos e comece a adorar ao Senhor Jesus. Deus não nos deu um espírito de medo, de timidez. Ele nos fez livre para viver a vida que Ele nos deu. Nós estamos rodeados pelos braços do Pai. Estamos rodeados por canções de libertação. Nós fomos libertos do nosso cativeiro, dos vícios, do pecado que nos aprisionava. E hoje nós somos filhos e filhas de Deus. Hoje cantamos e adoramos ao nosso Deus, que nos deu a liberdade através do sacrifício dele na cruz. Você é livre, levante a sua voz, você é livre. Não precisamos viver com medo, não precisamos viver com medo. Nós somos livres do Senhor. Nele nós temos a vitória, nele nós temos a nossa vitória, a nossa liberdade. Podemos te adorar e exaltar, Senhor Jesus, o teu nome sem medo. Nós temos em nós, Senhor Jesus, o selo do Espírito. Glória a Deus.
sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Que verdade maravilhosa, né, irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor com mais 2 hinos. Não deixe de adorar ao Senhor, de engrandecer no nome do Senhor, com palavras de adoração, palavras de amor. Ele é o nosso Deus, nosso Pai. Ele é o nosso Salvador. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Cantamos aleluia,
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Meu Jesus ressuscitou, ressuscitou, meu Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Nosso Senhor é digno de toda adoração. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso tudo. Ó Senhor Jesus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa por tantas vezes nós temos reclamado, Senhor Jesus. Nosso coração, Senhor Jesus, precisa de Ti. Nós precisamos confiar mais em Ti, Senhor Deus, nos alegrar na Tua presença. Ressuscitou o nosso Jesus, ressuscitou o nosso Jesus venceu a morte, Ele venceu a morte. Como Ele é bom, como Ele é amoroso, como nosso Deus, Ele é misericordioso. O nosso coração anseia por Ti, Pai. Nossa alma tem sede do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Nossa alma se prostra diante de Ti, Senhor Jesus. Nós precisamos de Ti, nós precisamos mais da Tua presença. Precisamos mais ouvir a Tua voz, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua bondade. Muito obrigado pela Tua presença, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que no dia a dia nós venhamos reconhecer a voz do Senhor quando Ele fala conosco. Que os nossos ouvidos eles sejam fechados para o mundo e nossos ouvidos estejam abertos para a voz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com mais um hino. E você adore ao Senhor.
lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Senhor da glória, aleluia, Fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Em fogo dos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui.
Vai falando com Deus, irmão. Vai exaltando o nome do Senhor. Busque a presença de Deus. Aleluia. Grande és tu, ó Pai amado, não há Deus além de ti. Tu és santo. Tu és o único Deus verdadeiro. Aleluia. Aquele que nos amou, enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Aleluia. Ale, malale, la balai. Ale, alai, ale, la malai, la basúria, la balaia. Grandes são as tuas maravilhas, Senhor. Chamala, barrabassúria, labassúria, labassúria, labassúria. Jesus Cristo é o Senhor, aleluia. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Abalai, abalai. Oh, glória. Aleluia, aleluia. Aleluia. Diga para Jesus: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Jesus. Não ouvi nada, nem o Senhor. Diga para o Senhor: eu te amo, Jesus. Aleluia. Glórias. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Aleluia. Que gostoso estar na presença de Deus. Graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos enche esta noite da tua graça e a tua presença. Aleluia. Que a tua palavra gloriosa venha nos alimentar espiritualmente. Glória a Deus. Que a bênção dos altos céus sejam derramadas sobre as suas vidas. Quantos querem a bênção do Senhor? Digam amém. Amém, amém. Podeis sentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Bom, antes de entrar na palavra, né? Vamos orar por aqueles que trouxeram seus dízimos. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta de amor, de gratidão, apresente ao Senhor nesse momento e nós vamos estar orando. Se tiver alguém, tem. Sempre tem, né, irmão? Sempre tem alguém que traz, né? Glória a Deus. Pai querido, essas mãos, Senhor, que estão te honrando, Senhor, com seus dízimos, ou que sejam as suas ofertas, Pai amado, eu tenho certeza que aquele que traz com amor, traz com gratidão, senão não tem valor. Nós temos que trazer com o coração, não com as mãos, por obrigação, ou para dizer, ou para mostrar que eu faço, não. Nós trazemos com o coração, porque o nosso coração é grato por tudo aquilo que o Senhor nos tem feito, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos dá saúde, aleluia, graças a Deus. Pai amado, Pai querido, recebe esses dízimos, Senhor, nas tuas mãos santas e poderosas, amém e amém. Glória a Deus. O irmão vai passar recolhendo. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias,
Jeremias, capítulo 29, e no versículo de número 12. Jeremias 29, 12. Glória a Deus. Amém? Acharam Jeremias? Amém. 29, 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Amém? Vamos repetir todos juntos? Vamos por etapa, olha. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Amém. Amém. Querido Deus, fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Que ela, Senhor, que ela venha sobre nós como chuva que rega a terra, Pai. Aleluia. Como a chuva rega a terra, glória a Deus, a Tua palavra, ela rega, ela abastece o nosso espírito. Amém? Amém. Eu vou fazer uma pergunta, mas vocês não precisam responder. Ouçam tão somente e pensem aí no teu coração, né? O que significa invocar o nome do Senhor? O que é invocar? Adorar, louvar, né? Orar. A gente sabe com mais facilidade. Eu sei que muitos aqui sabem, mas o que é invocar o nome do Senhor? Vamos entender, né, essa palavra primeiro, o significado desta palavra, né? Ela não é simplesmente orar. Olha, a palavra hebraica, né, a língua hebraica, usada para invocar, significa bradar, clamar, gritar. Amém? Por que os crentes oram em voz alta? Faz esse barulhão abençoado, né? A gente pode orar em secreto, baixinho e tal. Pode, mas aí é oração, né? Mas invocar o nome do Senhor, né, nós temos que falar alto, em voz audível, colocar para fora. Deus, Ele está perto, não estou dizendo que Ele está longe, né? Ele está perto daqueles que o invocam, não é? Quando você vai chamar alguém que não está tão perto, né? Está do lado de lá da rua, ou às vezes um pouquinho mais para cima, né? Se você falar, fulano, vem aqui, não vai nem, não é? Mas se você chama lá pelo nome, Pedro, João, Antônio, José, né? Ô, João! Opa! Daqui a pouco o João lá olha, teu irmão João lá fora. Nem assim ele não escutou, né? Aí a pessoa ouve, não é? Então tem que gritar, falar alto, clamar, invocar o nome do Senhor, né? E depois de invocar, né? E passareis a orar a mim, eu os ouvirei, né? Quando a gente clama, Ele está perto, amém? Graças a Deus. Como diz aqui, chamar audivelmente uma pessoa pelo nome, né? O invocar precisa ser audível. É importante a gente saber a diferença, né? Entender o que é invocar o nome do Senhor.
Jeremias nos diz que invocá-lo significa clamar a Ele. Está lá em Lamentações, vou precisar de vocês aí, né? Como sempre. Lamentações, capítulo 3, versos 55 e 56. 3, 55 e 56, isso. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Amém? Ouviste a minha voz, e não escondas os ouvidos aos meus lamentos, ao meu clamor. Sabe aquele momento de angústia, de luta? As pessoas que não têm Deus gritam outras coisas, não é? Mas quando nós temos um socorro bem presente, nós gritamos a Ele. Aleluia! Nós invocamos o nome dEle. Isaías nos diz que invocar é tirar com alegria águas das fontes da salvação. Está lá em Isaías 12, versículo 2 até o 6. Vamos ler juntos aqui, né? Você lê aí baixinho, né? Senão fica atropelado, não fica bom. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei, não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirai a água das fontes da salvação. Irmão, tirar a água da fonte é fácil? Tirar água de um poço não é fácil, exige esforço, trabalho. Mas tem que ser com alegria, nem que dê trabalho. É um trabalho, nós temos que negar a nós mesmos para sair de casa e vir para o culto, adorar a Deus, invocar o nome do Senhor, não é? Mas nós temos que fazer isso com alegria, porque Ele é a fonte da nossa salvação. 3, 4. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Aleluia. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Glória a Deus. Olha, a prática de invocar o nome do Senhor, acredito que vocês, pelo menos a maioria, lembram que começou ali nos dias de Eno, né? A raça humana com Enos, filho de Sete, lá em Gênesis 4:26. No Gênesis 4:26, a palavra de Deus, até muita gente tem muita dúvida, né? E de Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor, né? O povo tem a tendência, né? Vai passando tempo, a geração vai esquecendo de Deus, né? Então, nesse tempo, voltou-se, né? Na queda de Adão, né? Então,
deu aquela esfriada devido ao pecado, mas já na época do filho de Sete, né, Enos, já voltou a invocar o nome do Senhor. A história, né, ou esse desejo de buscar a Deus continuou. São muitos que começaram a viver essa prática de invocar a Deus. Mas nós vamos ver alguns. Por exemplo, Abraão, em Gênesis 12:8, Abraão, ele também invocou o nome do Senhor. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente de Ai, ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor. Olha, ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Não é em vão que Abraão, né, ele se tornou o pai da nação de Israel, né, o conhecido também como o pai da fé, né? Moisés, em Deuteronômio 4:7, também invocou o nome do Senhor. Pois que grande nação há, né? Aqui, né, Israel já estava formada, né, a nação, que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, né? Então, irmãos, invocar a Deus não é assim, eu invoquei a Deus, né, sei lá quanto tempo atrás. Não, nós temos que invocar o nome do Senhor todos os dias, né? Nós temos que invocar o nome do Senhor na nossa casa, nós temos que invocar o nome do Senhor no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Se você está dentro do seu carro, se você vai fazer uma viagem, não clame ao Senhor, não grite somente ao Senhor na hora do perigo, na hora depois que aconteceu alguma coisa. Invoque o nome do Senhor. Pai querido, eu invoco o teu nome, a tua presença, Pai, comigo, na minha casa, onde eu vou trabalhar. Eu estou saindo de casa, os dias são maus, são perigosos, a estrada é perigosa, Senhor, vai comigo. Eu invoco o teu nome, a tua presença, Senhor. Irmãos, não existe ninguém melhor para estar conosco, não existe companhia melhor do que a presença do nosso Deus. Amém? Deuteronômio 4:7, Moisés, né? Jabes, aquele homem que lá no meio daquela genealogia de 1 Crônicas, que é até cansativo de ler, né? De repente você encontra ali no meio um homem chamado Jabes. Vamos ver, Jabes, 1 Crônicas 4:10, 1 Crônicas 4:10, o homem chamado Jabes. Jabes invocou a Deus, invocou o Deus de Israel. Amém? Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Invocar o nome do Senhor. Olha, irmãos, é um exemplo aqui de oração, né? É um exemplo de oração. A gente pode orar não repetindo as mesmas palavras, né? Porque Deus não se agrada de repetição, mas a gente pode ter assim uma inspiração nessa oração, não é? No nosso dia a dia.
levantar de manhã, orar a Deus, ó Senhor, tomara que me abençoe, não é? Que o Senhor abra as fronteiras, me abençoe naquilo que eu vou fazer, no meu trabalho, no meu dia a dia, né? Na minha ida, na minha volta, e a tua mão, Senhor, poderosa, me livre de todo mal. Amém? Amém. Ele invocou o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmão, Samuel também invocou o nome do Senhor, né? Lá em 1 Samuel 12:18. Então, leia. Então invocou Samuel ao Senhor. Amém. Né? Então invocou Samuel ao Senhor. Ele invocou a Deus. Amém? Né? E o Senhor deu trovões, chuva, a necessidade. Deus respondeu segundo a necessidade, né? Naquele dia, pelo que todo o povo temeu, em grande maneira, ao Senhor e a Samuel, né? Respeitaram, né? Porque ali estava um homem que orava e Deus respondia. Amém? Nós podemos ser assim também. Você pode ser assim, posso ser assim, né? Basta nós invocarmos ao Senhor. Olha, Davi invocou o Senhor. Jonas invocou o Senhor. Vocês lembram onde Jonas invocou o Senhor? Que situação ele estava? Ele estava lá no submarino, né? No submarino vivo, né? Vivo. É esse daí mesmo, né? Põe para nós lá, Jonas 1:6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca teu Deus. Está escrito em letra minúscula, porque o mestre do navio sabia, né? Invoca o teu Deus aí, né? Assim, pensando que era como o Deus dele. Então, por isso que está dessa forma, tá? Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Então eles sabiam, né, que se ele invocasse a Deus, o que Deus deveria ser invocado para que houvesse resposta, né? Até eles sabiam. E chamou Deus de Jonas, um Deus, né? Um Deus como os outros, por isso que está em letra minúscula, né? Falando nisso, assim, eu fico... É só um parênteses aqui. Né? Quando alguém escreve o nome de Deus em letra minúscula, né? Às vezes vejo comentários de internet, alguma coisa, e as pessoas escrevem Deus, né? É tão... Eu acho assim, uma falta de consideração, né? Nome próprio, escreve... Você assina seu nome com letra minúscula? Você começa com... Não, com letra maiúscula, né? Nosso Deus é um Deus de letra maiúscula, né? Porque Deus aí, de letra minúscula, o povo inventou muitos, mas não são deuses, né? Entenderam? Amém. Olha, Elias, lá em 1 Reis 18:24, Elias, ele também invocou ao Senhor. 1 Reis 18:24. Então, invocai o nome do vosso Deus, ali de letra minúscula, falando para os profetas de Baal, né? E Baal era um Deus de letra minúscula, sim ou não? Então, olha, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, né? A Bíblia escreve dessa forma, né? Eu acho legal, tem umas versões, eu tinha uma versão assim, que o Senhor Deus era escrito com todas as letras
em maiúsculo. Alguém já viu essa versão? Né? Mas é válido também escrever a primeira letra em maiúsculo. O nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, boa é esta palavra. Né? Eles entraram num acordo, mas quem respondeu? O Deus Todo-Poderoso, né? Amém? Glória a Deus. Porque outros deuses podem invocar, podem se cortar, podem se matar, que não tem resposta, né? Mas o nosso Deus, quando nós o invocamos, né? Então nós temos que aprender a invocar o nome do Senhor. Bom, há uma profecia, né, no livro de Joel, capítulo 2, 32, sobre o derramamento do Espírito, né? Que fala assim, e acontecerá, né? Para Joel, seria um futuro distante, né? Mas isso, graças a Deus, nós já estamos vivendo. Amém? Já aconteceu e nós estamos vivendo isso. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Amém? Nós somos chamados? Amém. Irmãos, nós somos chamados. Você foi escolhido, você foi chamado. Há uma promessa, irmãos, né? Aí no livro de Joel, que sobre o derramamento do Espírito, né? O derramamento do Espírito foi prometido aí no livro de Joel, né? E quando fala assim, olha, é preciso que invoque o nome do Senhor, né? Por quê? Porque o derramamento do Espírito necessita da cooperação do nosso invocar. Quem não é batizado com o Espírito Santo aqui? Para ser batizado com o Espírito Santo, eu sempre falo isso às vezes para a pessoa, né, no curso de batismo, e às vezes em outras oportunidades também. Você quer o Espírito Santo? Ah, eu quero. E como que você vai receber? Você tem que orar. Você tem que abrir a boca, né, e falar. E querer, e buscar, e invocar o nome do Senhor, né? Quando a pessoa vai invocando o nome do Senhor, Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor, eu quero a Tua presença, né? Que a Tua graça repousa sobre mim. Teu Espírito Santo vai buscando a Deus, vai clamando, vai invocando o nome do Senhor. Senhor Jesus Cristo, Tu és o meu Deus, o Senhor da minha vida. Aleluia, né? E o Espírito Santo vem, glória a Deus. Em Atos, capítulo 2, verso 21. Atos 2, 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A gente leu e repetiu em Atos, né, o que estava lá em Joel 2:32, né? E no livro de Atos aconteceu também, né, o derramamento do Espírito. Então é necessário essa busca, né,
Invocar o nome, a presença do nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele enfatizou, né, o quanto a invocar o nome do Senhor. No livro de Romanos, ele diz assim, lá no capítulo 10, verso 12 e 13, e ele disse: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Né? Então, irmãos, o que ele está dizendo aqui? Porque entre judeu e grego, eu não sou nem judeu nem grego. Não, está falando aqui que não importa a nação que você é, qual a sua nacionalidade, em que país que você nasceu, todo mundo, né, ele é rico para com todos os que o invocam. Amém? Basta invocar o nome do Senhor. Irmãos, nosso Deus é tremendo. Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós estamos mostrando para Ele que nós somos dependentes dEle. Né? E Deus se alegra com isso. Porque nós somos filhos de Deus. Não é? É tão triste para um pai, para uma mãe, quando o filho fala assim: olha, eu não preciso mais de você. Eu me viro sozinho. Não é? Mas quando um filho chega para um pai, não importa a idade que tem, pode ser uma criança, pode ser maiorzinho, pode ser um jovem, pode ser até mais velho, mas ele chega no pai e fala: pai, eu preciso de um conselho seu, preciso de uma ajuda. Não é? É uma alegria para o pai isso, porque o filho está honrando o pai. Não é? Quanto mais, irmãos, o nosso Deus, né? Bom, por esses versículos, foi possível a gente ver, né, irmãos, como é importante, né, invocar o nome do Senhor. Amém? Amém. Eu separei esta palavra hoje, eu estava orando, e aí veio esse versículo aqui, de invocar o nome do Senhor. Eu comecei a pesquisar, pesquisei até a palavra, né, invocar, o significado, e a gente vê que vai além, pelo menos do meu, né, vai além, assim, do nosso conhecimento, né. Nós invocar realmente é orar em voz alta e clamar, né? E gritar o nome do Senhor, né? Glória a Deus. Ninguém clama, né, em silêncio assim, sussurrando, né? Clama falando alto. Invocar o nome do Senhor também é falando com voz audível, né? Com força, com desejo, mostrando que realmente deseja a presença de Deus, né? Muitas vezes nem ao socorro, como eu disse há pouco, não só no momento do socorro que a gente clama, que a gente invoca, mas a qualquer momento, invocar a presença de Deus. Senhor, né? Eu invoco o teu nome, Senhor, para te agradecer pelo cuidado, né? Eu disse logo de manhã, invocar o nome do Senhor, porque os dias são maus, tudo está perigoso, mas quando você está na sua casa, você vai dormir, Senhor, eu invoco o teu nome, Senhor, e eu te agradeço, Pai, pelo dia que passou, né? Esteja comigo, Senhor, permaneça, Senhor, na minha casa, porque onde Deus está, onde Deus é invocado, o mal bate em retirada, né?
Onde Deus está, não falta nada. Onde Deus está, a doença não prevalece. Amém? Amém. Glória a Deus. Né? Enquanto o mundo aí fora invoca outros espíritos, né? Que não é outra coisa a não ser o maligno, né? E eles invocam, irmãos. Mas eles invocam um espírito maligno. E nós invocamos o nosso Deus, né? Nós invocamos a presença do nosso Deus, que nos proporciona, irmãos, um refrigério. O espírito maligno escraviza, mas nós não somos mais escravos, né? Como foi cantado aqui hoje. Nós invocamos aquele que nos libertou. Aleluia! Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! A Ele a honra, a Ele a glória. Aleluia! Aleluia! Vamos nos colocar em pé e agradecer a Deus. Levantemos nossas mãos aos céus. Senhor nosso Deus, nosso papai querido, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor realizou aqui, meu Deus, nas nossas vidas, Senhor. A Tua presença gloriosa, a Tua palavra santa, Senhor, os louvores. Senhor, nosso coração está grato, meu Deus, a Ti, porque o Senhor tem feito grandes coisas, Senhor, no nosso meio. Aleluia, e vai continuar fazendo. Que esta campanha seja uma bênção nas nossas vidas. Seja abençoado, seja vitorioso. Venha, viu, irmãos? Venha, uma semaninha. Você não vai morrer não, de vir todo dia no culto, uma semana só. Venha buscar a Deus. Coisas tremendas Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Querido Deus, muito obrigado, Pai. Abençoa teu povo. Despede-os na tua paz, Senhor. Aleluia. Que amanhã possamos estar aqui bem cedo, Senhor, para louvar e agradecer o teu nome e aprender mais de ti, Senhor. Aleluia. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja sobre todos, agora e sempre. Amém e amém. Dá um abraço no teu irmão, cumprimenta, um aperto de mão. Aleluia. E vai embora.